E aí, pessoal? Vocês estão bem? Espero que sim. Geno Silva aqui mais uma vez para continuar analisando o vídeo do Antônio Miranda em que ele tenta analisar o relato de Gênesis, mais especificamente a história de Adão e Eva. Eu já sei que alguns de vocês devem estar falando assim: ah, você demorou pra caramba aí para postar o vídeo aí. Eu peço desculpas a vocês, tá? Sei que isso é verdade mesmo. Só que eu reitero a minha promessa que eu fiz no segundo vídeo, onde eu falei que eu ia me esforçar para poder entregar vídeos com maior frequência aqui. E isso é uma promessa e eu vou cumprir ela, certo? Então, antes de a gente começar, gostaria de dizer duas coisas a vocês aqui. A primeira coisa é relembrar vocês o que o Antônio Miranda tinha dito nesse vídeo mesmo, né? Onde ele fala que ele é um especialista em teologia reversa. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa e eu estou aqui para poder conversar com você sobre a Bíblia, né? E eu repito aqui as mesmas coisas que eu disse no meu primeiro vídeo. Que eu nunca escutei essa expressão teologia reversa em nenhum lugar. Provavelmente foi ele que inventou. Só que o que fica subentendido disso? Que para a gente ser um especialista em teologia reversa, antes de tudo, a gente tem que ser especialista em teologia. E o que a gente se espera de um especialista em teologia? A gente espera que seja uma pessoa que faça uma exegese com bem mais profundidade, com mais perícia, que cometa muitos menos erros de argumento e que saiba esclarecer os assuntos que se propõe a explicar, deixando de maneira bem afável e de maneira bem inteligível para que as pessoas possam compreender. E o Antônio Miranda não consegue entregar isso nesse vídeo. A pessoa que gosta de ler a Bíblia e que se esforça em estudos teológicos sabe que ele não entregou isso nesse vídeo. E eu estou aqui exatamente para provar isso, tá? A segunda coisa é sobre o relato de Adão e Eva. Realmente não existem pesquisas arqueológicas que provem que o relato aconteceu de forma literal. Não existem dados materiais que nos entreguem isso. No entanto, o relato de Adão e Eva, o seu real objetivo é outro. Não é ser provado que aquilo foi literal. Para que vocês possam entender, o relato de Adão e Eva, o seu objetivo é semelhante ao objetivo das parábolas de Jesus Cristo. Veja, eu não estou dizendo que o relato de Adão e Eva é uma parábola. Estou dizendo que o objetivo é semelhante ao objetivo das parábolas de Jesus Cristo. Pois bem, quando Jesus Cristo ele contava as suas parábolas, as pessoas elas poderiam sim se sentir comovidas por aprender uma lição. No entanto, não é difícil de concluir que alguns ali, naquela época, e até mesmo hoje, fazem isso, eles se perguntam se o relato aconteceu de forma literal ou não. Mas perceba que quando o objetivo do relato, que era ensinar uma lição, é alcançado, quando esse objetivo é alcançado, as pessoas que realmente são comovidas por aprenderem uma lição não sentem mais a necessidade de se perguntarem se o relato aconteceu de forma literal ou não. Exatamente porque o objetivo do relato já foi alcançado. E ele substitui ou ele suplanta a necessidade de provar se ele é literal ou não. Então, o relato de Adão e Eva se enquadra nesse perfil. Depois que você absorve a lição que o relato tem a lhe oferecer, tem a lhe ensinar, você percebe que não existe uma necessidade de provar se aquele relato foi literal ou não. Mas muitas pessoas, tanto no YouTube quanto em outros lugares, elas se perdem nesse objetivo. Pelo fato de não encontrarem meios de provarem, ou de provar que o relato foi literal realmente, elas desacreditam do relato. E elas deixam para trás o verdadeiro objetivo do relato, que é nos ensinar algo importantíssimo. Bom, uma vez explicado isso, eu vou dar seguimento aqui, analisando o vídeo do Antônio Miranda, para que a gente não perca tempo, tá bom?
Outra questão muito interessante que nós temos que observar aqui é que Adão e Eva, eles não seriam os primeiros seres vivos a morrerem, tá? A morte existia ali, eles não eram imortais. Aí você fala, como que você sabe disso? Ora, Deus indaga a eles que se eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que é dito pela serpente, eles certamente morreriam, não é? E a serpente diz que não, eles não morreriam instantaneamente, como havia alertado Deus. Mas como eles sabiam que era a morte, se não havia outros seres vivos ali morrendo? Então a morte existia, não é essa coisa que ali era um paraíso em que eles viveriam para sempre. Não, isso aí é uma construção traditiva que veio depois. Tanto que, na mesma história, após eles serem expulsos, os deuses começam a conversar entre eles e eles indagam, olha, ainda bem que ele não comeu da árvore da vida. As pessoas esquecem, né? As pessoas pensam que só tinha uma árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, mas na verdade existia também a árvore da vida. E se eles comessem a árvore da vida, eles se tornariam imortais como os deuses. Tanto que eles reclamam, eles falam, olha, ainda bem que eles não comeram da árvore da vida, senão eles seriam como nós, né? Então eles não eram imortais, eles eram passivos de morte. Você pode dizer que eles eram bem longevos, né? Vivendo aí quase 1 milênio, né? Isso aí tudo bem. Agora dizer que eles eram imortais fica complicado de defender dentro de uma exegese bíblica, tá? Olha só, se eu tenho certeza de uma coisa que você não fez, uma exegese bíblica para entender e tratar desses assuntos. E os erros que você comete aí de argumentação são tantos que até fica difícil de eu enumerar. Mas vamos tentar fazer isso aqui, tá? A primeira coisa, o primeiro erro que o Antônio Miranda comete é afirmar que quem lê a Bíblia já entende que Adão e Eva eram imortais, né? Pela argumentação dele, pela construção de ideias, ele deixa isso subentendido, que quem lê o relato de Adão e Eva já entende que eles eram imortais. E eu te digo uma coisa, que a pessoa que leu o relato do Jardim do Éden e entende isso, já entendeu errado. A Bíblia, em todo o seu contexto, ela mostra que a imortalidade é diferente de você ser um portador de vida eterna. São conceitos diferentes. A imortalidade é um conceito diferente de você somente ter vida eterna. E Adão e Eva tinham somente vida eterna. Eles não eram imortais, tá? Eu vou tratar aqui desse assunto, aqui nesse vídeo mesmo, um pouco mais para frente. Vou dar uma atenção especial a ele. Agora, um outro erro que o Antônio Miranda comete é sobre a argumentação de como que Adão e Eva conheciam a morte, né? Porque, de fato, quando Deus ele dá a sentença que quem tomasse do fruto do bem e do mal teria a morte como punição, realmente mostra que Adão e Eva já sabiam do que se tratava a morte. Mas isso não significa que eles não eram eternos. O fato de Adão e Eva já conhecerem a morte não significa que eles não eram eternos. Primeira coisa é que o relato de Gênesis não diz que não havia morte naquele lugar, porque os animais não eram eternos, os animais faleciam. Então Adão e Eva, eles viam, eles presenciavam os animais falecendo. Então eles já conheciam a morte através disso, mas eles eram eternos. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que é no meu segundo vídeo. O vídeo não é especificamente sobre isso, mas da metade do vídeo para o final eu trato desse assunto. E eu quero esclarecer aqui uma coisa, que cada erro de argumentação do Antônio Miranda vai ganhar um vídeo em específico. E o erro desse argumento sobre como que Adão e Eva conheciam a morte, eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto. Eu vou repetir, cada erro de argumentação do Antônio Miranda vai ganhar um vídeo em específico, tá? Agora, o outro erro que ele comete é quando ele diz que Deus, na sua sentença, quando ele pronuncia ela contra Adão e Eva, Deus afirma que eles morreriam instantaneamente por comerem do fruto do bem e do mal. Deus não diz isso. Deus não fala dessa forma. Quando você faz uma exegese para entender o que Deus está querendo dizer, você tem uma ideia contrária à afirmação que o Antônio Miranda acabou de fazer. Quando você analisa essa passagem, que especificamente é Gênesis capítulo 2, verso 17, você percebe que a punição da morte seria a longo prazo.
E eu vou mostrar isso agora para vocês na minha Bíblia, tá? Pessoal, eu não vou tratar desse assunto agora com profundidade, tá? Ele vai ganhar um vídeo específico e aí sim eu vou falar dele de forma mais detalhada, porque por enquanto eu só quero pontuar os erros do Antônio Miranda. E cada erro de argumento vai ganhar um vídeo específico, tá? Eu tô aqui com as 4 Bíblias que eu sempre uso, né? E a gente vai analisar fazer uma análise rápida dessa questão aqui. E como eu falei para vocês, é em Gênesis, Gênesis 2:17, capítulo 2, verso 17. Mas eu vou começar a ler aqui do verso 16 para melhorar o nosso entendimento, tá bom? E diz assim: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a gente vê que a sentença de Deus é no dia, não instantaneamente, como afirma Antônio Miranda. No dia é diferente de instantaneamente, muito diferente, e vocês vão entender o porquê. Aqui, na outra tradução da Bíblia, que é a João Ferreira de Almeida com o dicionário Stronger, também traduz no dia. Aqui na Bíblia Literal do Texto Tradicional de 2009, também traduz no dia. E aqui, na tradução do Novo Mundo, a mesma coisa. A sentença de Deus era no dia. Assim que é traduzido em todas as Bíblias. Não existe uma única Bíblia que traduz instantaneamente. Isso só foi uma fala do Antônio Miranda, um argumento errado. Agora, por que uma exegese sendo feita aqui em cima desse assunto mostra que é o contrário do que o Antônio Miranda disse? Porque a percepção de tempo de Deus com relação ao ser humano é completamente diferente. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, levando vocês para 2 Pedro, capítulo 3, versos 8. Tá? Aqui o apóstolo Pedro está falando da paciência de Deus e da percepção de Deus sobre a passagem do tempo. Exatamente isso. Aí ele diz assim, ó, no versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E eu vou repetir. A percepção de tempo de Deus com relação ao ser humano é completamente diferente. Então, a argumentação do Antônio Miranda, onde ele diz que Deus tinha dado a sentença que seria uma morte instantânea, é completamente errado. Na verdade, é ao contrário. Aqui, a sentença que Deus profere contra Adão e Eva seria uma punição a longo prazo. Para vocês terem uma ideia de que a percepção de Deus de tempo é diferente, como diz aqui que um dia para ele é como se fosse 1000 anos para o ser humano, é só você pegar a idade que Adão faleceu, né? A gente volta lá para Gênesis, capítulo 5, no verso 5, capítulo 5, verso 5, que vai mostrar para a gente a idade que Adão faleceu. E aqui diz assim, ó, todos os dias que Adão viveu foram 930 anos. E aí ele morreu. Ou seja, faltava pouco tempo para ele atingir os 1000 anos, mas ele morreu dentro daquele período que Deus tinha afirmado que ele morreria. Eu vou fazer um vídeo detalhado sobre esse assunto. Eu já falei que cada argumento errado do Antônio Miranda vai ganhar um vídeo específico. Mas agora eu só estou pontuando os erros que ele comete. Estou trazendo à tona para depois tratar eles com mais detalhes. E a gente vê aqui que o erro de argumentação dele é muito evidente para quem estuda a Bíblia. Veja, eu nem fiz uma exegese profunda para poder tratar sobre esse assunto e já consigo entender que é muito diferente do que o Antônio Miranda está dizendo. E tem gente que vem no meu canal dizer que eu falo de coisas que eu não entendo. Eu acho que é muito do contrário.
O Antônio Miranda que fala coisas que não entende e diz ser um especialista. Na verdade, ele não sabe de nada sobre esses assuntos. Muito bem, agora eu vou voltar minha atenção para a questão da imortalidade, né? Onde o Antônio Miranda ele comete outro erro de argumentação, deixando subentendido que as pessoas, quando leem a Bíblia ou o relato de Adão e Eva, já entendem que eles tinham imortalidade, né? Mas existe uma diferença entre imortalidade e você ser um portador de vida eterna, que era o caso de Adão e Eva, né? Mas eu vou aqui para Gênesis, de novo, vou voltar para Gênesis, no capítulo 3, versos 22, onde está situada a passagem que fala a respeito da árvore da vida, né? Que ele citou aí. E sem enrolação, a passagem diz assim: Então diz o Senhor Deus: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Muito bem, eu não vou fazer uma análise detalhada sobre o texto aqui do versículo 22. Mas no vídeo que eu fizer especificamente sobre esse assunto, a gente vai fazer uma análise bem mais profunda do texto em si, tá? Mas vejam, a expressão usada por Deus aqui é que era para Adão não comer do fruto da árvore da vida, porque ele viveria eternamente. Então, a perspectiva que Adão e Eva teriam a partir que eles consumissem o fruto da árvore da vida não seria imortalidade, como diz o Antônio Miranda, mas eles recuperariam a eternidade que eles tinham antes de pecar. E você vê que em nenhuma das Bíblias é traduzido para imortalidade, ou que eles se tornariam imortais, mas todas as Bíblias traduzem para e viva eternamente. Aqui na João Ferreira de Almeida, condicionário de Stronger, traduz para eternamente, não imortalidade. Aqui na literal do texto tradicional, traduz para e viva eternamente. E na tradução do Novo Mundo, a mesma coisa, né? E viva por tempo indefinido. Porque não existe nenhuma única Bíblia que traduza essa parte do texto para imortalidade, ou que eles seriam imortais. Não existe nenhuma única Bíblia que traduz dessa forma. Porque os profetas e os escritores do Antigo Testamento não conheciam o conceito de imortalidade. E vocês vão entender isso aqui mesmo nesse vídeo, tá? Se eu usar aqui o dicionário Stronger, na João Ferreira de Almeida, você vê que a palavra para eternamente do hebraico é iolam, né? Eu não sou especialista em hebraico, tá? Porém, estudo grego, estudo muito grego. Mas mesmo assim, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês verem o conceito da palavra. Aqui dentro desse contexto e no Velho Testamento também, tá? Olha só o que essa palavra iolam pode significar. Longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre, eternamente, para todos os tempos, perpétuo, velho, antigo, longo tempo. E se você procurar aqui, ela não carrega o significado de imortalidade, porque esta palavra, iolam, ela se refere só à quantidade temporal, só a tempo, não à natureza do indivíduo, né? E vocês vão entender sobre isso. Os profetas e os escritores do passado não conheciam o conceito de imortalidade. Isso só foi revelado no Novo Testamento, né? Após a morte de Jesus Cristo. Para comparar aqui entre imortalidade e vida eterna, eu vou usar uma outra passagem bíblica, que é de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Se eu não me engano, é isso mesmo. Isso mesmo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a esperança futura que agora os seguidores de Cristo teriam a partir do sacrifício de Jesus Cristo. O que poderia ser alcançado
através do sacrifício resgatador de Jesus Cristo. E aqui no versículo 51, ele começa dizendo assim: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, a natureza, ela muda, né? Uma natureza carnal para uma natureza espiritual. E o versículo 53, que é a chave do nosso entendimento, diz assim: porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. Então, aqui no versículo 51, o apóstolo Paulo, ele já diz que era um mistério o que ele havia de falar. Esse mistério não era conhecido pelos profetas do passado e os escritores do Velho Testamento. Ou seja, o conceito que tanto os leitores do Velho Testamento quanto os escritores e os profetas tinham a respeito da vida de Adão e Eva não era o conceito da imortalidade, como Paulo está se referindo aqui, e sim o conceito da vida eterna, que são coisas diferentes. Né? Se você pegar aqui nas outras traduções, o tradutor transmite a mesma ideia, né? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Se você for aqui para a literal do texto tradicional, é a mesma coisa. Eis que vos digo um mistério. E quando você vai aqui para a tradução do Novo Mundo, é interessante como ela transmite essa ideia, né? Ele diz assim: eis que vos digo um segredo sagrado. Por que que a tradução do Novo Mundo transmite essa ideia? Porque era um segredo que ele só pôde ser revelado depois do sacrifício resgatador de Jesus Cristo. Ou seja, era um segredo sagrado, de fato. Se você quiser fazer uma análise mais profunda e vir aqui para o dicionário Stronger, no grego, né, você passa a perceber os conceitos aqui da palavra mistério, né, que diz assim: algo escondido, secreto, mistério. Ou seja, os escritores, vou repetir aqui, os escritores do passado, os profetas do Velho Testamento, os escritores do Velho Testamento não conheciam o conceito de imortalidade. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de considerar com vocês aqui é que todas as traduções no versículo 53, elas traduzem a esperança que agora poderia ser alcançada por imortalidade. Tanto na João Ferreira de Almeida Melhores Textos, na João Ferreira de Almeida Condicionário Stronger, na literal do texto tradicional, todas traduzem para a imortalidade, e também na tradução do Novo Mundo. Quando você faz uma análise aqui da palavra imortalidade no grego, né, a gente percebe o seguinte caso aqui, que diz assim: com uma partícula negativa. O que é essa partícula negativa? É esse alfa aqui. Isso aqui não é um A, tá? Isso aqui é um alfa, tá? Não é todos os casos, nem a maioria. Mas em muitos casos, quando nós temos um alfa na frente da palavra, significa uma negação. Por isso que é chamado de partícula negativa. A palavra atanásia aqui, ela é uma variante da palavra thanatos, que significa morte. Então, quando eu tenho a partícula negativa na frente dessa variante de thanatos, eu tenho a palavra atanásia. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque essa palavra aqui, ela pode ser traduzida para sem morte. Seria uma tradução mais literal. Sem morte. Ou seja, aqui o que está sendo discutido não é somente a durabilidade do tempo de vida da pessoa, que ela seria eterna, mas a sua natureza, que seria indestrutível. O fruto da árvore da vida, que foi negado a Adão e Eva depois que eles pecaram, não lhes prometiam essa esperança, uma esperança de imortalidade. Eles somente recuperariam a vida eterna que eles tinham. E eu repito aqui, os conceitos entre vida eterna e imortalidade são diferentes. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso
aqui no meu canal e vou mostrar para vocês com detalhes como que vocês podem chegar a essa conclusão. Esse é mais um erro de argumentação cometido pelo Antônio Miranda. O Antônio Miranda, de fato, é uma pessoa que fala sobre assuntos que ele não conhece. Perceba uma coisa, eu não analisei o vídeo do Antônio Miranda completo e já achei diversos erros de argumentação, diversos erros de interpretação, né? E eu vou parar por aqui, mas eu ainda vou continuar fazendo outros vídeos analisando o vídeo dele, tá? Agora você que acompanha o Antônio Miranda e que gosta das análises que ele faz sobre a Bíblia, eu gostaria que você pensasse uma coisa. A partir do momento que você assistiu esse vídeo meu aqui, será que é sábio? Será que seria uma coisa coerente acreditar como verdade absoluta nos argumentos que o Antônio Miranda traz quando ele faz a análise dele sobre a Bíblia, sobre as Escrituras? Será que isso é uma coisa inteligente? Eu acho que no mínimo você deve desconfiar das coisas e das interpretações que o Antônio Miranda faz a respeito da Bíblia. Desconfie, desconfie. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui e eu agradeço muito a pessoa que assistiu até aqui, né, até o final. E eu peço que, se você realmente gostou do conteúdo, você deixe o seu like e pelo menos um comentário para ajudar no engajamento do canal. Se você tem vontade de assistir conteúdos desse aqui que eu posso produzir, eu conto com a sua ajuda. A única forma de você ajudar o canal é essa, deixando o seu like e fazendo pelo menos um comentário, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui para que o vídeo não fique muito longo e eu reitero a minha promessa. Vou me esforçar para que eu possa entregar vídeos com mais frequência aqui no canal. E vou cumprir as promessas que eu tenho feito de fazer vídeos pontuais sobre os erros de argumento do Antônio Miranda. Tá bom? Muito obrigado e fiquem na paz.